A gente tem três situações bem diferentes aqui também. Porque, tipo, eu sou casado, eu tenho um filho pequeno, tenho um cachorro, que vocês já viram aqui, né, na câmera. E, tipo, eu não tenho como trancar o meu escritório, colocar uma porta para ninguém entrar aqui, porque ia ser a opção de porta a cada 35 segundos aqui. Né? E, tipo, mas vocês aí, né, o Johnny falando, vocês têm, acredito que vocês têm espaços específicos para cada um trabalhar. E aí vocês vão para o espaço do outro quando é necessário. O Raul acho que trabalha na casa dele, né, Raul? Sim, eu Como que trabalho é dentro do essa meu quarto. dinâmica de vocês, assim? Porque para mim foi uma luta. Quando eu comecei a trabalhar em casa, que eu abri a minha agência, era assim, bota o lixo pra fora, varre a casa, sabe? As coisas lá no quintal tudo jogada. Gente, eu tô no horário de trabalho, eu estou em casa, mas das 8 às 18 eu continuo trabalhando. Tem meu horário de almoço ali e tal, mas foi um perrengue. Chegou a ser, até a gerar umas discussões bem difíceis, assim, tipo, mas você tá em casa e você não vai fazer nada? Não, estou trabalhando. Acho que a gente teve a sorte de crescer junto nesse meio, assim, trabalhando junto. Então, acabou sendo mais fácil de entender essa questão. Apesar da Luana ter trabalhado em outra empresa por mais tempo, ao invés de só focar no Dio Linux, como ela vem fazendo há nem sei quanto tempo, eu acho que tipo, estritamente focado, acho que talvez uns 6 meses, ou nem isso direito, eu acho. Mas ela já estava assim presente durante toda a evolução da empresa, desde a época que não era uma empresa. E eu acho que ela sempre entendeu, tipo, a evolução. Mas como ela tá aqui, eu acho que nada melhor do que ela falar sobre isso, né? Não, é que quando você está no mesmo meio, você sabe como funciona a dinâmica. Então eu sei que se o Joe tá no escritório, ele tá trabalhando, então essa coisa de atividades de casa e coisas assim, a gente sempre foi muito organizado de quanto vai ser feito para que não interrompesse momentos que a gente estivesse trabalhando. Então, e é uma coisa que a gente não parou, isso que é interessante, porque a gente não parou para conversar e definir esse tipo de coisa. Eu acho que aconteceu muito naturalmente, a gente vai vivendo e foi percebendo e as coisas elas foram se organizando dessa forma. Então a gente tem dias que a gente vai cozinhar junto, por exemplo, vai fazer alguma tarefa doméstica juntos. Tem outro dia que o Joe sabe que eu tenho uma coisa para fazer que é mais urgente, então ele começa a adiantar as coisas e me chama só quando está na hora de almoçar. Tem dias que eu faço as tarefas e chamo ele, porque eu sei que ele está com uma coisa que ele está correndo também. Não é algo que a gente exatamente precisou parar e, sei lá, desenhar um cronograma na parede para organizar. A gente, por estar inserido na mesma atividade, sabe, bom, a gente tem acesso à agenda do outro, então meio que a gente sabe o que está acontecendo a todo momento. Então isso meio que vai organizando e a gente foi organizando toda a rotina da casa em relação a isso, para conseguir viver com as atividades domésticas, mas também de trabalho, porque a nossa casa é o nosso trabalho. De início, acho que para mim que vim de um momento de eu ter que sair para trabalhar e trabalhar em casa, é estranho, porque você tem, por exemplo, o meu escritório fica ao lado da sala, então parece que eu posso ir do lado, dar uma descansada e tal, mas eu ter estipulado um local de trabalho, ao invés, por exemplo, de sair trabalhando pela casa, sei lá, fazer as coisas que eu tinha ali na sala ou lá em cima, foi muito importante para eu conseguir setar aqui na minha mente que eu precisava trabalhar quando eu tô aqui. Então, é o local que eu trabalho exclusivamente nessa casa. Se eu estiver em qualquer outro lugar aqui, vou relaxar, vou fazer alguma outra coisa. Mas quando eu entro aqui, parece que liga um negocinho de trabalho. E é interessante. Nem todo mundo tem essa oportunidade de ter um lugar. Eu vi o quanto isso é importante no momento que a gente teve a oportunidade de fazer isso. Porque o nosso primeiro escritório era compartilhado. Então, por exemplo, quando o Jonathan gravava, eu precisava sair. Só que se eu tinha uma atividade, eu tinha que ficar sentado no sofá trabalhando. Então, a gente conseguiu se organizar para poder ir dando esses passos aos poucos, né? Não foi algo que aconteceu de um dia para o outro. Ele exigiu todo um tempo de preparação e até de investimento financeiro, porque acaba sendo um lugar que você precisa de um lugar maior para poder separar esses lugares.
Mas sem dúvida eu vejo bastante diferença. É uma coisa assim que hoje entraria na lista de prioridades. Para qualquer lugar que a gente fosse, é ter um lugar separado para os dois. A gente não consegue trabalhar no mesmo ambiente. É insuportável. Ou seja, tipo, precisa ter, sei lá, três cômodos, pelo menos 3 quartos, digamos assim. Um para dormir e um para cada um para virar escritório, assim e tal. A gente tem vivido nessa condição no último ano e meio, um pouco mais que isso, eu acho, com a possibilidade de ter isso. Foi bem mais difícil na época que a gente precisava compartilhar escritório e tal. Até porque é meio chato, assim, eu fico meio ranzinza quando eu tô trabalhando, admito. Porque eu sou muito pragmático na execução das coisas e tal, e assim, eu não gosto de distração nenhuma de barulho, a não ser que eu tenha criado barulho e tal, aquela questão de foco. E trabalhar dividindo o escritório não era uma coisa boa. Eu acho que eu teria dificuldade de trabalhar em equipe hoje em dia, em um lugar que eu tivesse que dividir tipo mesa com alguém igual eu fazia no início da minha carreira. Acho que eu teria dificuldade de ser produtivo, assim. Eu acho que eu me tornei mais eficiente por ter um espaço só para mim, para poder me concentrar e tal. E sobre essa questão de respeitar os espaços, dividir tarefas, realmente a gente nunca conversou sobre, não, vamos agir dessa forma. Eu acho que talvez, até eu nem consigo lembrar de um exemplo, mas é bem possível que a gente tenha conversado quando alguma coisa não funcionou bem, incomodou. Tipo, Sua se vez eu de vejo... colocar a louça na máquina. tipo A gente tem um assim... dia sim, um dia não, mas foi porque, tipo, alguém colocou 3 dias consecutivos e falou, não, a próxima é a sua vez de colocar a louça na máquina. Mas eu falo de trabalho mesmo, tipo, inconscientemente a gente bate meio que na porta um do outro quando a porta tá fechada. Não precisaria, teoricamente, mas a gente faz uma coisa que veio assim. Se a porta tá aberta, a gente não bate, mas anuncia a chegada. Ela tava pensando em coisas assim que acontecem que eu não tinha me dado conta. Mas tem disso. Quando eu vejo a Luana sentada em algum outro lugar da casa, eu sei que ela não está trabalhando. Então eu posso conversar com ela sobre qualquer outra coisa. Quando ela está dentro lá do escritório, eu vou pedir se eu posso conversar com ela agora ou vou esperar ela terminar. Isso acontece muito, às vezes ela está tipo sentada no escritório dela. Eu entro por essa porta que está entreaberta aí atrás do vídeo, por exemplo, e fico aí um pouco ao lado até que ela olha pra mim e diz assim, sim, pois não. Tipo, às vezes passa ali um minutinho porque eu tô esperando ela terminar, eu não vou interromper o que ela tá fazendo. E ela faz a mesma coisa aqui. E a gente nunca combinou isso. Mas acontece. Então acaba fluindo bem, até.